Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Ao longo desse mês, a nossa equipe de pregadores vai desafiar você a estar ministrando a palavra do Senhor com o tema "É tempo de frutificar". Esse é o nosso tema do mês de agosto, é tempo de frutificar. Mateus 13, irmãos, a partir do verso 1 até o verso 9, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amados irmãos, o Senhor Jesus tem uma pedagogia própria de como ensinar os seus discípulos. Ele só tinha 3 anos e ele tinha que ser muito assertivo com os seus discípulos. Nós chamamos a pedagogia de Jesus em 3 etapas. A primeira etapa é quando Jesus convida esses discípulos e diz: me segue. E durante aquele primeiro ano, porque dura praticamente um ano esse estágio, essa primeira etapa da pedagogia de Jesus, ele treina os seus discípulos, levando esses discípulos a vários lugares e permitindo que eles possam ver muitas coisas. Eles vão ver Jesus pregar, eles vão ver Jesus expulsar demônios, eles vão ver Jesus falar para a multidão, eles vão ver Jesus orar pela multidão, eles vão ver Jesus multiplicar pães e peixes, eles vão ver Jesus acalmar um mar, eles vão ver Jesus ressuscitar o filho de uma mulher, eles vão ver Jesus curar um homem que estava há 38 anos numa cama, num tanque chamado Betesda, em Betânia. Eles vão ver muitas coisas durante um ano, mas eles só vão ver. O primeiro estágio da pedagogia de Jesus é: eu faço e você aprende vendo. Capítulo 9 é o final desse primeiro estágio. Capítulo 10 é o início do segundo estágio, quando Jesus muda a sua pedagogia, vai para o segundo nível. E agora eles receberão pequenas tarefas sob supervisão. Isso já acontece no capítulo 10. Quando Jesus reúne esses discípulos, divide de 2 em 2, lhes dá autoridade, manda que eles preguem dizendo: vai lá e prega dizendo: é chegado o reino de Deus. E eles voltam e eles vão compartilhar com Jesus tudo o que eles fizeram e tudo o que eles vivenciaram. E Jesus vai ministrando. Nessa segunda fase da pedagogia, eles recebem pequenas tarefas. E eles erram algumas vezes. No capítulo 10, eles vão orar por pessoas endemoniadas e as pessoas irão ser libertas. Logo no capítulo 12, eles vão encontrar um pai aflito que os procura, porque já viu que eles oram também por demônios, pede que eles orem pelo seu filho, e eles oram pelo filho e o demônio não sai. E eles ficam assim, perplexos, dizendo assim: funciona uma hora, não funciona na outra, o que está acontecendo? E aí chega Jesus, o pai pede a Jesus, Jesus liberta o menino, e depois, mais tarde, de noite, eles chegam assim no particular e dizem assim: o que foi que aconteceu? Semana passada a gente orou, deu certo. Agora a gente orou e não deu certo, a gente passou uma vergonha. O que é que aconteceu? E Jesus vai dizer assim: essa casta não sai sem oração e jejum. Eles estão aprendendo que há níveis de batalha espiritual, que há níveis de dificuldade, tudo para eles é novo. Então eles estão fazendo algumas coisas, poucas, e eles estão tendo que sempre voltar a Jesus e dizer assim: por que deu certo? Por que não deu certo? Como é que a gente resolve? E essa supervisão é fantástica, porque haverá o terceiro momento da pedagogia de Jesus, no capítulo 28, quando Jesus já ressurreto, sendo recebido aos céus, dirá para eles: agora eu vou para o Pai, vocês darão continuidade, ou seja, a terceira fase é: agora vocês fazem só. Mas na segunda fase, vocês fazem comigo. O capítulo 13 de Mateus é feita e é escrita nessa segunda fase, quando Jesus está ensinando esses discípulos sobre o ato da evangelização. Veja, capítulo 10, eles começaram a evangelizar, e todos os capítulos que virão, na sequência, Jesus vai estar sempre orientando as novas realidades que eles vão enfrentar na evangelização.
O capítulo 13, irmãos, a parábola do semeador, é uma instrução sobre evangelização. E é por causa disso que nós vamos compartilhar desse capítulo hoje. E eu quero falar com você desse capítulo sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva é quanto ao propósito da parábola. Quanto ao propósito dessa lição. Nós temos duas lições que Jesus está dando aos discípulos com Mateus capítulo 13. Primeira lição, ele está querendo que os discípulos entendam. Os ensinos que ele está dando são direcionados para os discípulos. Primeira coisa que Jesus vai deixar claro para eles sobre a parábola de Mateus 13 é, conquanto ele esteja dizendo para uma multidão que ouvia, ele vai dizer para os discípulos, é para vocês. A missão de semear não é de qualquer pessoa, a missão de semear é de quem é discípulo. Olha o que é que diz no verso 10 e no verso 11. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que nos fala por parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque somente a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para eles não é concedido. Por isso, aprendam o significado da parábola. Então veja que Jesus dirá assim, eu falei por parábolas porque havia uma multidão. Mas essa mensagem não é para todos, é para vocês. A missão de semear é de todos aqueles que se consideram discípulos. Um discípulo que não está envolvido com a missão de semear a palavra de Deus, não entendeu o que é ser discípulo e não é discípulo ainda. O que caracteriza um discípulo, irmãos, é o seu envolvimento com a semeadura da palavra de Deus. A segunda lição que Jesus está deixando claro na parábola é que a missão de semear é um dos maiores privilégios que Deus dá aos seus discípulos. Os anjos quiseram e não lhes foram dados essa oportunidade. É dado aos discípulos. É um grande privilégio que Deus dá aos discípulos. Versos 16 e 17 nos diz assim, bem-aventurado, porém, são vocês, porque veem e porque ouvem. Verso 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos que vieram antes de vocês desejaram ver e ouvir o que vocês veem e ouvem e não ouviram. Isso está sendo dado a vocês. Muitos antes de vocês desejaram ter essa oportunidade. Só que eu vim agora. E eu estou chamando vocês agora. E esse privilégio é de vocês. Você há de convir comigo que quando nós somos alvos de um grande privilégio de alguém, quando alguém chega e diz assim, olha, vai ter o show de fulano, show de catedral, o show de projeto solo, o show de morada, e eu consegui uma vaga, um ingresso para você estar lá na frente do show, tome de presente. Aí no outro dia, qual deve ser a primeira pergunta que a pessoa vai fazer para você? A pessoa que lhe presenteou com o ingresso, no outro dia após o evento, qual deve ser a primeira pergunta que ele vai dizer para você? E aí, como foi? Imagina ele ouvir de você, nem deu para eu ir. Rapaz, foi tanta atividade, eu estava tão cansado, nem deu para ir. Capaz de você levar uma surra, dizer, como assim? Eu dei tapa, eu briguei, eu lutei, eu não fui, eu te dei a oportunidade de você ir e você não foi, nem me avisou, nem deu para outra pessoa. Imagine a frustração que é quando você premeia alguém com uma grande oportunidade que não é valorizado. Jesus está dizendo, quem veio antes de vocês quisera ter ouvido, visto, tido esta oportunidade que é revelada a vocês. Bem-aventurados são vocês, porque têm a oportunidade de semear. Meus amados irmãos, quando um cristão não está envolvido com a semeadura da palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, ele está desprezando um privilégio que lhe foi dado, que outros gostariam de ter e não tiveram. Eu fico às vezes impressionado quando eu vejo pessoas de outras religiões, os espíritas, por exemplo, quando ficam na beira, num sinal, com uma sacolinha, pedindo que aqueles motoristas contribuam com a campanha do quilo, para que eles possam levantar recursos, para comprar alimentos e dar para as pessoas. E tem cristãos que não são capazes de mover um dedo para ajudar aqueles que estão com fome. Eu fico constrangido quando passo aqui pelo Jordão mesmo, ali na feira, ou aqui nas praças do terminal, quando eu vejo duas senhorinhas
com um standzinho, suas maletinhas pretas. E elas estão lá esperando que alguém que queira ter um estudo bíblico gratuito ou receber um material. E elas passam ali uma manhã inteira ou uma tarde inteira de pé, esperando que 2, 3, 4, 5, 10 pessoas possam perguntar sobre o Evangelho do Testemunho de Jeová. E nós não somos capazes, às vezes, de falar com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu fico constrangido quando eu vejo jovens que, ao completar 18 anos, são desafiados nas suas igrejas nos Estados Unidos ou em outros países a dedicarem os próximos 2 anos da sua vida, dos 18 a 20, para se tornarem um elder, um missionário em treinamento, um missionário mórmon em outro país. E eles dedicam 2 anos da sua experiência para estarem em um país que eles não conhecem, para falarem do Jesus dos santos dos últimos dias. E nós, muitas vezes, não estamos nos sentindo incomodados, nem desconfortáveis, que amigos e parentes nossos estejam indo para o inferno, porque nós não falamos de Jesus para eles. Jesus está dizendo para os discípulos, essa mensagem é para vocês. E é um privilégio que eu estou dando a vocês. Valorize. A segunda perspectiva sobre a qual eu quero olhar para a parábola de Mateus 13, é quanto à prática dessa semeadura. Não só quanto ao propósito, mas quanto à prática. E na prática, Jesus revela 3 verdades para a gente acerca da semeadura, da pregação do Evangelho. A primeira verdade é que a semeadura deve ser feita independente dos solos. Preste atenção. A semeadura, a evangelização, a pregação, ela deve ser feita independente dos solos. Nós não podemos escolher os solos que nós iremos evangelizar. Porque se você perceber, a parábola, ela nos dá várias situações, ela cria vários ambientes. Ela vai falar que uma das sementes vai cair num solo rochoso, outra vai cair num solo espinhoso, mas o semeador passou pelo caminho e semeou, independente dos solos, porque não cabe ao semeador escolher o melhor solo. Não, eu não prego para aquele pessoal, porque eles são muito briguentos. Não, eu não prego naquela área, porque ali é muito perigoso. Não, eu não falo com essa gente, porque essa gente é muito inacessível. Não, eu não falo com esse pessoal, porque ele é muito pobre. Isso não existe. O semeador não pode escolher aonde ele vai semear. O texto, você vai ver que tanto no verso 4, no verso 5, no verso 7 e no verso 8, a expressão usada é sempre a mesma. A semente caiu na beira do caminho, a semente caiu no solo rochoso, a semente caiu no solo espinhoso, a semente caiu na boa terra. Então você percebe que a ideia não é que ela caiu porque estava andando e o saco estava furado, mas ele só semeou no solo bom. A expressão é a mesma, caiu, que é uma expressão grega dizendo assim, foi semeada, ela foi espalhada. O que ele está dizendo é que ele espalhou a beira do caminho, ele espalhou ela no solo rochoso, ele espalhou ela no solo espinhoso e ele espalhou ela numa boa terra. A terra não é chamada de boa, porque nem tem rocha, nem tem espinhos. Não é isso que caracteriza uma terra boa. Para o semeador, ele saiu espalhando. Ele não tinha conhecimento que embaixo daquela terra tinha rocha e ela era superficial. Ele não tinha conhecimento que naquela área também brotava espinhos, porque o texto dirá que os espinhos cresceram e sufocaram. Ele não sabia que ali iria brotar espinhos. Para ele, tudo era terra. Para ele, tudo era campo. Ele saiu espalhando. Ele saiu semeando, porque não compete ao semeador escolher o público, escolher o dia, escolher a hora, as pessoas, quem é mais fácil evangelizar, quem é menos complicado, quem é menos constrangedor. Não! A função do semeador é falar de Jesus a quem o Senhor colocar no seu caminho. Não existe hora, não existe local, existe a missão. O semeador é semeador de manhã, ele é semeador à tarde, ele é semeador à noite, e ele é semeador até de madrugada, se for necessário. Ele é semeador na segunda, ele é semeador na terça, e até no domingo ou no feriado, se for necessário. Ele é semeador quando está em horário comercial, e ele é semeador quando está de férias. Ele é sempre o semeador, porque ele é um representante do reino de Deus na terra.
E poderá ser que você, quando está na praia, ou quando está viajando, ou andando de avião, ou lanchando no shopping, seja a oportunidade de um solo que cruza com você ouvir a palavra de Deus, e poderá ser que saindo dali, aquela pessoa não tem outra oportunidade. Quantas pessoas estão aqui fazendo alguma coisa e minutos depois já está morto? Porque alguma tragédia acontece. Ou as pessoas sabem quando as tragédias vão acontecer. As pessoas se despedem no aeroporto com a família e brincam, tira fotos, assim, vou e volto já. E vão e não voltam. É simples assim. O tempo, a oportunidade, às vezes pode ser a última e a única que nós teremos com as pessoas. Os solos representam claramente os desafios que nós enfrentaremos na missão de semear. Portanto, amados irmãos, nós estamos sendo informados que alguns solos são rochosos e outros solos são espinhosos, e há ambientes que, se eu jogar ali, o maligno está voando, as aves do céu estão voando para roubar. Eu estou sendo informado para que, quando eu enfrentar a dificuldade de semear, eu não me desanime. Eu já saiba que faz parte. A batalha espiritual e a dificuldade fazem parte da missão de semear. Mas eu não posso, por causa disso, lavar minhas mãos. Eu não posso, por causa disso, dizer, eu já fiz a minha parte, eu não tenho nada a ver com isso. A segunda verdade, irmãos, quanto à prática da semeadura que Jesus nos ensina nessa parábola, é que o poder dessa semente, irmãos, é inquestionável. O poder dessa semente é extraordinário. Você veja que, apesar das dificuldades dos solos, aonde essa semente cai, ela frutifica. Ela cai num solo rochoso, mas ela frutifica. Ela cai no espinheiro, mas ela frutifica. Porque não há problemas, irmãos. O problema nunca será a semente. Nós precisamos aprender isso, que em todas as circunstâncias a semente nasceu e cresceu. Ela cresceu no solo rochoso, veio o sol e queimou, mas ela cresceu. Ela cresceu no ambiente espinhoso. As espinhas sufocaram, mas ela cresceu. Nada impede o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Quem entendeu isso, diga amém. Nada impede o poder da semente na vida das pessoas. A única coisa que evita que as pessoas sejam impactadas pela semente é quando ela não é lançada. O diabo não pode impedir que a semente frutifique. Mas você pode não lançar a semente. Você pode não semear. O problema da evangelização nunca foi e nunca será cultura, recurso, dificuldade, perigo ou diabo, nunca. Porque aonde essa semente é lançada, ela frutifica. Agora, o problema dela não nascer é se ela não é lançada. É na omissão de semear. Pode ter certeza que talvez muitos dos nossos parentes e amigos ainda não se converteram porque nós não estamos semeando como deveria. E não porque a semente é difícil, dura, ou porque o cara é forte demais. Não existe gente forte para resistir à semente de Deus. Não existe. Paulo era o maior perseguidor e ele não conseguiu resistir. E nós estamos cansados de ver artistas e ex-bandidos e pessoas que tinham assim uma ficha criminal terrível e que se converteram. E Jesus mudou suas vidas. Pode ser do PCC, pode ser do que for. Quando o evangelho é semeado, a semente nasce, cresce e frutifica, exceto quando ela não é semeada. E eu penso, amados irmãos, quase como uma convicção no meu coração, que a maior arma, o maior investimento do diabo é que a gente não semeie. Eu sinto lhe informar que a não pregação do evangelho é o maior investimento do inferno sobre a vida dos crentes. Manter você calado, manter você acomodado, manter você em silêncio. Fazer você achar que a sua fé é sua liberdade, mas o outro tem a liberdade dele. Então deixa ele caminhar com a fé dele. Só que a sua diz que você vai para o céu, e a sua diz que ele vai para o inferno, porque ele não conhece Jesus como você conhece. Mas, se o inferno consegue que eu e você cruzemos os braços, fiquemos acomodados, esperemos que Jesus mande outro no meu lugar, o inferno conseguiu ser bem sucedido de fazer com que as sementes que nos foram colocadas no bolso permaneçam no bolso e não caiam na terra, para que elas possam frutificar. A terceira verdade, irmãos, eu termino com ela, a verdade
sobre a prática da semeadura, é que Jesus está dizendo que semeaduras mal feitas também são inúteis. É interessante ele deixar claro que semeaduras mal feitas, elas também se tornam inúteis. Não pense que quando você pegar esse material, que eu já introduzi para você qual é o propósito dele, e você simplesmente entregar, isso é evangelismo. Olha o que é que diz no verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Isso está exemplificado na ação de, veja, ouviu, mas não compreendeu. Veja que a semente à beira do caminho, Jesus está explicando aos discípulos que é alguém que ouviu, mas não compreendeu. Foi mal feito. Uma semeadura mal feita. Uma pregação superficial. Uma informação de pouca substância, pouco conteúdo, de pouca profundidade. Você fala que Jesus é lindo, maravilhoso, é cheiroso, ele ama e não diz mais nada. Bem, o que salva alguém não é saber que Jesus ama. O que salva alguém é saber que ela é pecadora. Portanto, ela é escrava do pecado e, portanto, ela está morta espiritualmente. E se ela está morta espiritualmente, um dia ela se apresentará diante do Senhor. Porque está ordenado aos homens morrerem somente uma única vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, segue-se o juízo. E ela, quando se apresentar diante de Deus, ela estará em pecado. E por causa disso ela será julgada. A mesma coisa que desde o Velho Testamento Deus já dizia a Ezequiel para dizer ao povo: eu te pus por atalaia, da minha boca ouvirás e falarás. Dirás ao ímpio que se ele não se arrepender da sua impiedade, ele morrerá na sua impiedade. Mas se tu não o avisares, como eu estou dizendo para tu avisar, é do sangue da tua mão que eu vou requerer. Se tu avisares que eles não se arrepender, ele morrerá na sua impiedade, mas tu livraste a tua mão. É a responsabilidade, irmãos, que eu e você temos de semear bem semeado, de pregar o evangelho bem pregado. Nós não fazemos publicidade evangelística, não é panfletagem evangelística. Não adianta mandar um vídeo, uma mensagem, como a gente faz, às vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente vai, gosta e manda, e fica só nisso. E a gente não conversa com a pessoa, a gente não explica a pessoa, a gente não dá a oportunidade da pessoa perguntar. Jesus está dizendo que quando nós fazemos uma semeadura, que a pessoa ouve e não entende, as aves do céu vêm e comem a semente, arrebata do coração. É uma semeadura mal feita. E semeadura mal feita é mesmo que não ter feito. É inútil. A semente será roubada. E o que é que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende que tem muita gente confundindo publicidade com evangelismo. É totalmente equivocado você transferir a sua responsabilidade para qualquer recurso visual que você use. E eu não estou sendo contra recurso visual, porque senão a gente não teria mandado fazer na gráfica 5.000 folhetos nossos, próprios da IPJA. Mas eu não posso esperar que isto faça o meu trabalho. Isto ajuda, isto facilita, isto abre a porta, isso não substitui. Não é eu chegar e dizer, lê aí, e só. Não é eu mandar um vídeo, um filme, um versículo, uma historinha, um cardzinho, e dizer assim, olha aí a informação que tu precisa, te vira agora. Não. Porque se tem crente que lê a Bíblia e ainda não entende, imagina um não crente. Se tem crente que você se senta para explicar 2 vezes, tem escola dominical, o cara aprende, ouve e sai, e ainda continua errando, imagina um não crente. Se não tiver quem explique, quem gaste tempo, quem invista tempo, quem dedique tempo por amor, para aquela pessoa ouvir e entender a palavra de Deus. A falta de interesse de muitas pessoas de serem preparadas também contribui para um evangelismo ineficiente. Às vezes você chama pessoas, vamos aprender sobre evangelismo. Dia 9 e 23, nós vamos sair esses 2 sábados, eu já falei no início, vou repetir de novo, de 2 às 5. Você vai receber um treinamento, você vai receber um material e a gente vai sair às ruas. Tem gente que vai achar isso horrível, cansativo, desinteressante. Não é uma programação que desperta interesse. Aí não aprende, não tem interesse em aprender como evangelizar, como falar de Jesus. Como se não faltassem vídeos no YouTube que ensinam a falar de Jesus em 3 minutos. Você fala o plano da salvação, 3 minutos. Para criança, para adulto, para jovem, para pessoas analfabetas, para o que for. Mas a falta de interesse faz com que a gente também pregue esse evangelho de forma
superficial. Jesus deixa claro, irmãos, que o diabo, representado na parábola pelas aves do céu, está pronto para interferir todas as vezes que nós fizermos um evangelismo, uma semeadura mal feita. É as aves do céu, atenta. Caiu, ela busca lá e come a semente. Verso 23, e eu quero concluir com isso. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende e frutifica. Presta atenção, o contraste da boa terra é representado pela ação de ouvir e entender. A semente à beira do caminho é aquele que ouve e não entende. A boa terra é aquele que ouve e entende. Portanto, boa terra e beira do caminho não são circunstâncias, mas está associado à minha eficiência em pregar o evangelho de forma correta, para que o meu primo, para que a minha prima, para que a minha mãe, para que o meu pai, para que o meu avô, para que os meus filhos, para que meus sobrinhos, para que o meu vizinho da esquerda, para que o meu vizinho da direita, para que o meu colega de faculdade, para o meu colega de escola, para o meu colega de trabalho, ele ouça por mim, ainda que usando recursos, mas ele ouça por mim e ele entenda. Porque se ele entender, ele virou uma boa terra, porque ele ouviu e entendeu. E aonde é boa terra, a semente frutifica, ela cresce e ela dá frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. É somente assim, irmãos, que os frutos nascem. E nós somos convocados pelo Senhor Jesus a sermos semeadores e a frutificar. Olha o que é que diz no verso 18. Atendei vós a parábola do semeador. A expressão atendei aqui é aprendam, viu? Aprendam como semear. Entendam qual é a responsabilidade que vocês têm. Eu estou dizendo para vocês o privilégio. Eu estou dizendo que isso é missão de vocês. Eu estou dizendo que isso é um privilégio que Jesus está dando para vocês. Aprendam, atentem. Descubram e praticam. Eu não te dou uma informação só para você saber. De nada vale uma informação que você não vai utilizar. Informação útil é a informação que você vai usar. É a informação que você vai usar. De que adianta eu chegar para a Priscila, ou para a Edna, ou para a Yara e dizer assim: senta aqui e aprende como pilota um avião. Vocês têm carteira? Têm avião? Vão pilotar? Querem essa profissão? É uma informação inútil. Mas o que Jesus está dizendo é atentem. Porque isso aí é para vocês usarem. Isso é para vocês praticarem. Que o Senhor possa, nessa manhã, irmãos, começar a despertar e inquietar o nosso coração, porque é tempo de frutificar.